Vamos ver agora a parte das funções. As funções no Excel é uma parte extremamente importante porque é daqui que derivamos a maior parte das funcionalidades dentro do Excel. As funções são variadas, o Excel tem centenas de funções. hum, no entanto, normalmente acabamos sempre por usar cerca de uma dúzia delas, que são as mais comuns no dia a dia e que usamos o Excel. As funções têm, em termos de sintaxe, têm sempre uma sintaxe que é composto pelo nome da função, e se queremos chamar uma função, começamos sempre com o igual. Depois temos o nome da função e depois temos sempre a obrigatoriedade de pôr os parênteses. Os parênteses servem para isolar os argumentos. Há funções que não têm argumentos, como por exemplo a função today, que é uma função que retorna a data atual, mas, regra geral, as funções têm argumentos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, algumas funções, só para a gente ver. Vou colocar o sum e vou fazer o sum aqui desta range. Vou fazer o drag da função para o lado, através do cursor. Por exemplo, vou pôr a função count. A função count é uma função que conta o número de elementos numa determinada range. E vou também fazer o drag dela para os lados. Temos funções que, por exemplo, terminam na letra A, por exemplo, a função count A, e a diferença entre esta e a função count é que esta considera tanto letras como números como elementos válidos para contar. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, esta lista aqui e ainda tiver depois aqui um range que eu vou colocar aqui ao lado, que para já não tem nada, mas já vamos preencher, o que é que acontece? Vamos ver que, peço desculpa, que isto continua com o formato das datas. Eu estive a escrever datas ali, e se agora for, por exemplo, aqui e escrever A, B, C, D e por aí fora, ele considera as letras ou palavras, se tivesse aqui uma palavra também, considera isto tudo como elementos válidos para contar. Enquanto que a função count não, a função count só conta números. Depois temos funções estatísticas, como por exemplo o average, que nos calcula a média e que é uma função também por vezes utilizada e que também funciona da mesma forma. Podemos pôr um range complexo como este, podemos pôr um range separado desta forma, por exemplo, podemos juntar ranges na mesma função e ele continua a funcionar sem problema. Ok? Vou fazer aqui o drag aqui para o lado, mas o valor desta função aqui arrastada, vamos ver que ele está a utilizar aqui coisas que não fazem sentido, mas é só para exemplificar. Finalmente, uma informação importante é como é que nós podemos aceder às funções. Podemos aceder às funções através do menu Shift F3, que nos chama este menu, e aqui podemos escrever o nome da função que pretendemos ou algo relacionado com a função e depois clicar no Go e ele vai buscar todas as funções relacionadas com a palavra sum, ok? Ou então podemos clicar aqui em cima e é exatamente a mesma funcionalidade. Uma vez a função selecionada, o que podemos fazer é clicar no OK e acedemos ao wizard da função, em que também tem um help que nos ajuda a perceber que argumentos é que a função suporta e, inclusive, normalmente tem exemplos de como é que a função funciona. Uma das funções que também utilizamos muito, ou melhor, um dos tipos de funções que utilizamos muito são funções lógicas. E eu vou buscar aqui algumas, por exemplo, vou buscar aqui uma função para, por exemplo, uma função que me diz se uma célula está em erro ou não. Por exemplo, esta função aqui, eu vou buscar, perdão, vou pôr aqui information is error e, por exemplo, esta função vai-me verificar se, por exemplo, se aqui há alguma range nesta linha
em erro, ok? O que é que acontece? Aqui está-me a dar cá em erro porque eu não posso fazer o input de range nesta fórmula. Portanto, se eu fizer só aqui isto, já não me vai dar erro, ok? Esta função é uma função que, por exemplo, se eu, por exemplo, vamos supor que ela está aqui naquela célula, na célula B4, e vamos supor que eu aqui na célula B4 escrevo 1 mais A, e 1 mais A de certeza, perdão, vou pôr a conta, 1 mais A já é erro, e vocês vejam que ela já está a retornar true, como sendo resultado de ter um erro naquela célula que ela está a analisar. E sobre as funções, é basicamente isto que eu queria falar. As funções é uma questão de utilizarem, de verem exemplos de outros fecheiros, como é que eles aplicaram as funções. Não faz mal também se fizerem o Google, há várias fontes na net que explicam a utilização das funções. Eu depois vou pôr algumas referências também no fecheiro para poderem consultar, mas fundamentalmente a utilização das funções vem muito da aprendizagem através da experiência. Portanto, experimentando e aprendendo com os erros é a maneira mais simples com que nós conseguimos familiarizar-nos com as funções.